E aí, como é que você está? Eu te convido a pegar um cafezinho, uma água. Pastor Hernandes está com um chazinho hoje aqui. Coisa chique. E aí eu te convido a sentar e aproveitar esse bate-papo que a gente está começando hoje aqui. E aí, pastor, tem um assunto aqui interessante, viu? Vamos lá, ué. O que você sabe sobre criacionismo e sobre evolucionismo? E no que você acredita? Pastor, esse assunto está em voga, está em alta. Pois é, então... Abre o YouTube, tem lá os podcasts com cristãos e cientistas debatendo quem está certo. O que está certo, pastor? O criacionismo ou o evolucionismo? Eu estou aproveitando esse gancho aqui por causa da pergunta que o Rogério Antunes mandou aqui para a gente, que é a seguinte: pastor, não acreditar na criação literal, no Adão histórico, compromete a minha fé dentro do cristianismo? Bom, então vamos a uma resposta objetiva. Compromete sim. Compromete sim, porque o cristianismo, ele tem um corolário de verdades que estão concatenadas, são elos da mesma corrente. Por exemplo, se eu não acredito que Adão e Eva existiram, então eu não posso acreditar que houve queda, pecado original. Se não houve queda, não houve pecado original, então não faz sentido a necessidade de um Salvador. Se não tem necessidade de um Salvador, então Jesus Cristo veio ao mundo sem uma finalidade objetiva. Se não tem necessidade de expiação do pecado, então a morte de Cristo na cruz foi uma violência abominável, sem qualquer propósito. Então, não tem como você negar a criação e continuar crendo na redenção. A história é a mesma. O evolucionismo, seja ele o evolucionismo ateu quanto teísta, estão na contramão do ensino do cristianismo. Eu não posso ser um cristão negando a Bíblia. Ou este livro merece confiança, ou este livro de fato é inspirado, inerrante, infalível, ou este livro é a revelação de Deus, ou este livro é a base do que nós cremos e fazemos, ou o cristianismo não faz sentido. Então, evolucionismo está de um lado, o cristianismo está do outro. É incoerente, é inconsistente, é contraditório eu afirmar que eu sou um cristão evolucionista. Ou é um cristão ou é um evolucionista. As duas coisas juntas não podem andar, não pode ser. Muito bem. Bom, a próxima pergunta, eu estou um pouco chocado aqui, porque, de verdade. É porque é recorrente hoje na igreja, pastor, a gente tem amigos e pessoas que defendem o evolucionismo sendo cristãos, então... Impossível. Tá aqui a resposta para a gente. Tá aí a resposta. São coisas inconsistentes, incoerentes, impossíveis. É a mesma coisa que eu sou um crente ateu. Não dá, você é crente ou você é ateu. Tá certo, pastor. É. Vamos em frente, então, aqui, olha só, que bacana essa pergunta que o Caio Silva mandou para a gente. Pastor Hernandes, um pastor me ensinou que o livro de Provérbios tem 30 capítulos. Um capítulo para cada dia do mês para ser lido. Tá certo isso? Funciona? Veja bem, não é propriamente assim, até porque Provérbios não tem 30 capítulos. Provérbios tem 31 capítulos. Tá certo. Né? E a pergunta é, quando esse livro foi escrito, era isso que estava na cabeça do autor sagrado? Acho que não. Agora, pedagogicamente, porque o livro tem 31 capítulos e alguns meses do ano tem 31 dias, é bom, é pedagógico você ler um capítulo do livro por dia e no final do mês você terá lido o livro todo. Mas dizer que o livro foi escrito para isso, com essa finalidade, que estava na mente do autor exatamente isso, não creio que seja expressão da verdade. Agora, o Provérbios é um livro prático, os versículos, muitos deles são independentes, né? Não estão numa sequência lógica, por isso que são provérbios, são ditos, né? São adágios, são brocardos, usando uma palavra mais chique, e nós podemos usufruir a benesse da leitura desse livro, lendo um capítulo por dia. E seria um exercício muito saudável, com certeza. Bacana.
Bom, para encerrar o programa de hoje, eu quero tocar num assunto que tem sido recorrente. A gente tem recebido algumas perguntas a respeito disso, até a gente tratou em outro programa já, né? A pergunta do outro programa foi, eu estou falando sobre política e o cristão na política, tá bom? Se um pastor poderia ser político, bom, mas enfim, o pastor respondeu isso em outro programa, mas assim, a minha pergunta pessoal que surgiu aqui, a gente estava conversando aqui nos bastidores, e a minha pergunta é, o cristão, ele não é pastor, mas ele é cristão, ele pode se envolver com política? Ele pode ser representante do povo de Deus na política, pastor Hernandes? Ô Tiago, não só pode, como deve. Essa ideia que está sendo muito proclamada hoje, que toda pessoa que entra na política se corrompe, o meio corrompe, não é verdadeira. Não é o poder que corrompe. O poder revela os corrompidos. John Locke, quando diz que o homem é uma tábua rasa, e daí vem essa ideia de que o homem é produto do meio, é falsa. O homem não é produto do meio, o meio é que é produto do homem. O mal não está fora, o mal está dentro do coração. É porque o homem tem um coração corrompido que o meio vai se corrompendo. É bem verdade que o meio pode trazer influência, sim, mas não é que o homem é um ser bom, uma tábua rasa, uma folha em branco, e que o meio vai contaminá-lo. Não, a corrupção está lá dentro do coração. Quando um político recebe uma proposta indecorosa, se você vota nesse projeto aí, uma bolada para o seu bolso, e ele aceita, o problema é que o coração dele é avarento, e por isso ele aceita. Agora, como é que um crente deveria entrar na política? Eu acho, Tiago, que tem 3 exigências para alguém entrar na política. Mormente um cristão. Tem que ter vocação política. Tem que ter preparo intelectual. Tem que ter ética. Porque às vezes o cara entra na política, mas ele não é vocacionado para aquilo. Ou às vezes o camarada é até vocacionado, mas não teve preparo para entrar. Vai ser massa de manobra. Vai ser inocente útil. Vai lá fazer número, mas ele não é um formador de opinião. Ele não tem cabedal intelectual para defender suas teses diante dos seus pares. E, finalmente, é preciso ter ética para não ser subornado, para não se render nem à pressão nem à sedução do poder, às vantagens imediatas. Sobretudo num país onde a política está tão corrompida, onde os políticos quase que recebem um rótulo de corrupto, onde você vê que os poderosos estão blindados, onde quase que passa a ideia de que vale a pena sim se corromper, porque ele não vai pagar. E aqueles que recentemente foram às barras dos tribunais, devolveram milhões de roubo e hoje estão lá rindo da nossa cara, porque foram inocentados. É muito importante que aquele que entrar na política, ele de fato tenha uma ética granítica, não flácida, não gelatinosa, para não se envolver. Então, eu acho que nós deveríamos trabalhar essa questão lá na base com as crianças, olhar isso, perceber isso e incentivar isso para que surjam do meio cristão sério homens e mulheres com vocação, com preparo e com ética para entrar na política, não para fazer parte do esquema, mas para fazer diferença na nossa nação. Esse é o meu entendimento. Obrigado, pastor, pelo esclarecimento, viu? É uma honra. Bom, o Trocando Ideias é um programa oferecido pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu gostaria que o pastor Hernandes gastasse um tempinho para falar da igreja. Obrigado pela oportunidade. Olha, gente, eu me empolgo quando eu falo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, porque tenho o privilégio de ser um pastor colaborador da igreja, junto com o nosso querido colega, que é o pastor titular da igreja, Arival Dias Casimiro. É uma igreja bíblica, é uma igreja viva, é uma igreja missionária,
É uma igreja que tem como paixão pregar o Evangelho e exercer misericórdia. É uma igreja com os braços estendidos para abençoar pessoas, tanto em São Paulo como no Brasil e fora do Brasil. Uma igreja que tem investido a maioria do seu orçamento em plantação de igrejas, na expansão do reino de Deus. Então, a igreja é para você e para a sua família. Se você mora em São Paulo, vai lá nos fazer uma visita. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido. Se você mora em qualquer outra região do Brasil ou do mundo, você pode acompanhar toda a programação da igreja pelo canal do YouTube da igreja, inclusive se inscrevendo no canal e acompanhando também a IPP TV, que tem uma programação diversificada e muito rica para todas as faixas etárias. Esperamos você na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, seja presencial, seja de forma virtual. Deus abençoe sua vida. Pastor, o senhor volta na próxima? Se Deus quiser, estaremos aqui, Semana que vem? Estamos juntos. E a gente espera que você volte também. Obrigado pela sua companhia, obrigado por ter ficado conosco até o finzinho do programa de hoje. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo programa. Um grande abraço, gente, e até breve, se Deus quiser.